Vícios. Você tem inúmeras possibilidades de se viciar. Pornografia, redes sociais, drogas, videogames, compras ou bronzeamento. Pera, quê? E eu chuto que existam muitos vídeos por aí abordando algum desses vícios, mas a maioria deles simplesmente é rasa demais para resolver o problema. E é por isso que eu montei o guia definitivo para lutar contra os vícios, 100% baseado na ciência e em estudos científicos, com todos os links aqui na descrição. Fala guys, eu sou o Magote, espero que vocês estejam bem e dessa vez vamos estudar um pouco sobre vícios. Eu sei que esse tema já é um pouco batido, bem batido na verdade, mas tenho certeza que pelo menos uma coisa nova você vai aprender nesse vídeo. Como é um tema mais complexo, vamos parar de enrolar e ir direto ao ponto, porque o editor vai sofrer depois. Bom, antes de falar de vícios, é importante definir o que é um vício. E uma definição genérica nos mostra que vícios são o consumo contínuo e compulsivo de uma substância ou um comportamento, apesar do mal que fazem para a pessoa e para outros. Agora eu poderia começar a falar sobre circuito de recompensas, núcleo accumbens, área tegmental do cérebro, amígdala, sistema límbico, córtex pré-frontal e toda essa baboseira. Mas aí isso ia deixar de ser um vídeo de desenvolvimento pessoal e passaria para uma aula fajuta de anatomia. Então, por hora, eu vou pedir para você acreditar em mim, ok? Se alguém quiser se aprofundar, tem o link para estudos aqui na descrição. Basicamente, o que você precisa saber é que nós somos seres adaptados para ambientes de escassez, vivendo em um mundo de fartura e abundância, tal qual um cacto no meio de uma floresta tropical. Por exemplo, você foi feito para passar dias sem comer. Por isso, você é programado para gostar de comidas mais calóricas que te mantêm saciado por mais tempo. Só que, hoje em dia você acha um McDonald's a cada esquina, mas ninguém avisou isso pro seu corpo, então ele continua programado para aquele velho sistema de escassez. E as grandes empresas sabem disso. Elas se aproveitam desse modo de funcionamento do seu cérebro para te manter viciado, porque o vício dá lucro. Alguém que consome compulsivamente não se preocupa com a quantidade de dinheiro ou tempo que está jogando fora com a sua adição. E é por isso que agora, antes da gente continuar, você também vai entender como o seu cérebro funciona, a não ser que você se sinta tranquilo com outras pessoas te manipulando para te manter viciado enquanto lucram com isso. Nesse caso, eu acho que você já pode sair do vídeo. Essa parte é meio maçante, mas por favor, faz um esforço, presta atenção porque é muito importante. Bom, o seu sistema de recompensas funciona em oposição, o que quer dizer que você não pode sentir prazer e sofrimento ao mesmo tempo. Então, imagina uma balança. Quando você pressiona o lado do prazer, você não pode sentir sofrimento. Mas existem dois problemas aí. O primeiro é o fenômeno da tolerância, que o ChatGPT está explicando para vocês muito melhor do que eu conseguiria. Então, com o passar do tempo, você precisa de cada vez mais estímulos para obter os mesmos efeitos. O segundo é o princípio do equilíbrio. Então, pensa que quando você pressiona o lado do prazer do seu cérebro, de forma inconsciente e independente da sua vontade, o seu cérebro pressiona o lado do sofrimento até que eles fiquem igualados. E depois, ele continua pressionando com força igual para o outro lado. Por isso que algumas pessoas se sentem tristes depois de terem um orgasmo ou se sentem mal depois de comer uma comida muito calórica. Isso é o seu cérebro sem entender nada, tentando restaurar o equilíbrio. Isso é retratado muito bem na frase da escritora de Nação Dopamina, quando ela nos diz que a ciência nos ensina que todo prazer exige um preço, e o sofrimento que se segue dura mais tempo e é mais intenso do que o prazer do qual ele se originou. E eu acho que juntando esses dois efeitos dá pra entender o quão escalável e perigoso isso pode ser, né? Já que com o tempo você vai se tornar tolerante ao estímulo e vai precisar de doses maiores para receber a mesma sensação. Só que essas doses maiores também vão trazer um sofrimento muito maior quando o cérebro tentar restaurar o equilíbrio. Chega a ser irônico, né? E se você chegou até aqui, parabéns! Você já passou pela parte mais maçante do vídeo e entendeu como seu sistema de recompensa realmente funciona. Mas ainda existem algumas perguntas que não foram respondidas. Se concentra aqui, só mais um pouco e a gente vai ver todas elas, fechou? A primeira e a mais óbvia é: tá bom, Magote, mas isso não explica porque alguns vícios são mais populares do que outros. Tá bom, calma, você tem razão, eu ainda não expliquei isso. E para responder essa pergunta, a gente precisa entender que a facilidade de se viciar em alguma coisa é definida pela facilidade do acesso ao estímulo em si. Isso explica porque existem muito mais pessoas viciadas em redes sociais do que em cocaína, por exemplo. Ou porque o vício em pornografia cresceu tanto nos últimos anos. Já que antigamente você tinha o trabalho de ir até uma banca, comprar uma revista, e hoje em dia tá tudo na palma da sua mão com o seu celular. Mas por outro lado, é muito mais difícil sair de um vício em cocaína do que um vício em redes sociais.
porque utilizar cocaína libera muito mais dopamina do que utilizar as redes sociais por algum tempo. E quanto mais uma pessoa se vicia, mais ela se condiciona a ter a vida controlada pelo sistema de recompensas que a gente acabou de falar. Já que conforme você cai em dependências, essa parte mais interior e primitiva do seu cérebro se fortalece, enquanto seu córtex pré-frontal, que é o responsável pelo pensamento a longo prazo e o raciocínio de causa e efeito, perde força. Tá bom, acho que você já entendeu esse papo, né? Eu falei, mas ainda não dei nenhuma solução pro problema, né? Então fica comigo aqui, que agora a gente vai tratar disso. Mas foca só aqui agora mesmo. Larga qualquer outra coisa que você tá fazendo, pega um papel, uma caneta, porque essa parte do vídeo é muito boa. Bom, se você tá viciado em algum comportamento, a primeira coisa que você deveria fazer é passar logo de cara pela pior parte do processo. E eu sei que é muito fácil pra mim chegar aqui e falar isso, mas relaxa que já eu vou dar dicas de como passar por essa fase. Mas o essencial é que você entenda que essa é a parte fundamental do processo, porque quando você tá consumindo o que te deixa viciado, você tem a sua percepção de causa e efeito, que a gente falou agora há pouco também, turvadas, e se mantém naquele ciclo que falamos no começo do vídeo, sem conseguir perceber o real impacto das suas ações. Mas quando você rompe esse ciclo, tudo se torna mais nítido, e aquela parte mais racional do seu cérebro volta a tomar a rédea das coisas. E aí você deve estar se perguntando: ah, Magote, mas por quanto tempo essa abstinência deve durar? Bom, isso é difícil de dizer, depende do vício e depende do seu grau de imersão nele. Algumas pessoas podem passar anos lutando contra uma compulsão, mas os benefícios de se abster do estímulo devem passar a ser notados entre 2 semanas até um mês. E como eu havia prometido, agora eu vou passar para vocês algumas técnicas, na verdade uma técnica que se divide em 3 partes, para você passar de uma maneira mais fácil por esse período de abstinência. Bom, o que eu vou te ensinar se chama autocomprometimento. Mas antes, é importante você entender que a força de vontade não é um recurso humano infinito. Então, uma hora ela também vai fadigar. Quase como um músculo na academia. Você pode ter um bíceps muito forte, por exemplo. Mas uma hora, se você repetir o mesmo movimento muitas vezes, ele vai chegar na falha. E a força de vontade é igual. Se você ficar muito tempo exercitando ela, uma hora você vai falhar. E é aí que você quebra a abstinência e volta pro vício. Daí vem a importância de você criar barreiras que evitem o consumo antes de cair no desejo. E para isso existem 3 formas. A primeira, e eu acho que a mais óbvia, é o autocomprometimento físico, que você cria barreiras físicas e geográficas entre você e o seu estímulo. Por exemplo, você se distancia do seu celular para evitar o vício das redes sociais, ou você se livra de todo o álcool da sua casa. Que aí quando você quiser beber alguma coisa, você vai ter que ter o trabalho de sair da sua casa, ir até o mercado e comprar tudo. E lembra que os vícios, eles são derivados da facilidade do acesso. Então, quanto mais difícil é para você acessar o estímulo, menor é a chance de você quebrar a sua abstinência. Bom, o segundo é o autocomprometimento cronológico, onde você usa o tempo como uma forma de te auxiliar no processo. Você, por exemplo, cronometra o tempo que você já tá mantendo a sua abstinência. Isso te ajuda a te motivar para seguir em frente e não recair quando você sentir vontade. E o último é o autocomprometimento categórico. E esse é muito útil para estímulos que você não pode eliminar completamente, como celular, comida e coisas assim. Aqui, você limita o uso da substância, classificando ela em categorias. Por exemplo, se alguém consome pornografia no celular, eu posso usar o celular, mas eu não devo entrar no Instagram, porque no Instagram eu tenho um gatilho que me leva a consumir pornografia. Então você dividiu as coisas em categorias e limitou as que você tem acesso e as que você não tem. Assim você limita tanto o estímulo em si, quanto os gatilhos que te levam a ele. Então, para manter a sua abstinência, não depende apenas da sua força de vontade, que já vimos que é um recurso limitado. Coloque barreiras entre você e o estímulo. Isso vai facilitar muito a sua jornada. Tá bom, mas voltando pro tema, a gente ainda tem uma última pergunta para responder. Se todo estímulo que traz prazer também traz consigo sofrimento, o que pode trazer a felicidade? E a esse ponto, eu acho que a resposta já se tornou quase óbvia. O equilíbrio da balança funciona para ambos os lados. Portanto, a sensação de prazer sem a culpa e o arrependimento que o seguem só é possível através do sofrimento. Quando você passa por algo desagradável, é natural que depois disso você tenha uma sensação de prazer, quando o equilíbrio começar a fazer o seu trabalho. É daí que vem a sensação maravilhosa que se tem depois de sair de uma água fria, ou a gratificação depois de uma sessão intensa de exercícios físicos. É quase irônico e perfeito como o nosso corpo trabalha, fazendo o prazer levar à dor e a dor levar ao prazer. Acho que também é válido dizer que, assim como o prazer vicia, atividades que expõem o ser humano a dores elevadas podem desequilibrar a balança. Entretanto, isso é muito raro. E quando eu digo dor, não é apenas dor física, pode ser psicológica também. E acontece somente em casos muito específicos, como em paraquedistas, que só conseguem a experiência de felicidade durante a euforia depois da queda. É muito citacional, mas eu acho que ainda seja válido comentar. Em suma, sim, qualquer afastamento prolongado da neutralidade hedonista tem um custo.
seja pro lado do prazer ou pro lado do sofrimento. Então, o que você precisa fazer é parar de fugir da dor. Ao invés de evitá-la, abrace-a e com o tempo você passará a sentir uma sensação reconfortante de que está fazendo a coisa certa. Afinal, fomos feitos para ambientes de escassez. Lembra? A zona de conforto não é o nosso lugar. Claro que você não precisa abrir mão de tudo. Existem coisas que podem ser viciantes, mas não são realmente malefícios se consumidos com moderação. Apenas busque encontrar e viver em equilíbrio, com a balança natural de eterna oposição entre dor e sofrimento. As coisas foram feitas para ser assim, e nos sentimos muito melhor quando agimos de acordo com nossa própria natureza. Então busque chegar a tal ponto em que você seja o mestre dos seus estímulos, escolhendo por si próprio quais lhes são convenientes ou não, assim como Kant nos disse. Quando percebemos que somos capazes dessa legislação interior, o homem natural se sente compelido a reverenciar o homem moral em sua própria pessoa. E esse foi o vídeo, guys. Muito obrigado para você que chegou até aqui, pela sua disposição, pelo seu tempo. Eu sou o Magote. Convido você aí a clicar em algum dos vídeos que está aparecendo na sua tela e continuar aqui no canal. Tenho certeza que ainda tem muita coisa interessante para você aprender aqui. Não esqueça de deixar um feedback aqui embaixo, um like se gostou do conteúdo. Tamo junto e até a próxima.